Então, gente, vamos lá. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a contestação em sua parte de mérito. Na aula da última sexta-feira, nós dialogávamos sobre a contestação em suas questões processuais, que nós nos acostumamos a chamá-las de preliminares. Então, nós conversávamos sobre as preliminares na aula da última sexta-feira, conversamos de maneira muito detida sobre cada um dos 13 incisos que compõem o artigo 337. Nós dizíamos que, em se tratando das questões processuais, o objetivo delas vai ser ou dilatar o andamento do processo, o objetivo vai ser esticar o processo, ou vai ser provocar uma extinção do processo. Então, quando nós nos referimos a essas questões processuais, nós dizemos que ou elas trazem um conteúdo defensivo dilatório, com o propósito de fazer essa amplificação temporal da duração processual, o objetivo seria atravancar o andamento mais ágil do processo, ou o objetivo é promover uma defesa peremptória, com o intuito de buscar uma extinção sem julgamento do mérito, uma extinção sem análise do mérito. Só para que não fique dúvida, as hipóteses de extinção sem análise vão estar previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil. Então, a sentença de extinção sem análise de mérito basicamente, vai tomar como pressuposição para a fundamentação de seu intento uma boa parte dessas hipóteses que estão elencadas no artigo 337, que nós conhecemos por preliminares. Eu me recordo que naquela aula da última sexta-feira, eu dizia a vocês que é comum na prática forense nós dividirmos a contestação em duas partes. Não que isso, gente, seja algo engessado. Não que isso seja algo que eu vá fazer corriqueiramente, meramente por fazer. Não, não é isso. Na grande maioria das situações, pegando esse cotejo prático, a contestação, geralmente, ela é dividida em preliminares e mérito. Mas nós conversamos na aula passada que, em virtude dessa transformação do direito processual civil brasileiro, que passou por uma modificação, especialmente com a entrada em vigor do Código de Processo Civil em 2015, a Lei 13.105, que fez com que nós adotássemos um estilo de defesa em que todas as considerações defensivas vão estar inseridas dentro da contestação. Tudo o que for estratégia defensiva vai poder ser alocada no bojo da contestação. Então, quando eu digo que contestação se divide em preliminares e mérito, eu não estou engessando. Até porque a contestação, hoje, ela é o lugar onde se deságua todo tipo de informação de caráter defensivo. Então, em virtude disso, é bom ficarmos atentos. Porém, com essa fala de que, do ponto de vista prático, é muito comum que nós tenhamos preliminares e mérito, eu quero conversar com vocês um pouco sobre o que seria essa parte meritória. Do que se trata essa parte meritória? Que seria o mérito processual? Do ponto de vista da defesa, como funcionaria? Veja, há 2 semanas atrás, quando nós falávamos em defesa do réu do ponto de vista das linhas gerais, nós dizíamos que a defesa ou ela é indireta ou ela é direta.
a defesa indireta teria como pressuposição de sua existência questionar ideias formais, situações formais, mas sem adentrar no cerne da questão, sem adentrar efetivamente naquilo que interessaria aos envolvidos da querela. É como se eu ficasse apegado a questões de mero impacto visual, não que seja isso, só fazendo uma analogia, e não atentasse para as questões do conteúdo. Então, a defesa formal ela fica apegada a essas questiúnculas processuais, do ponto de vista da formalidade, e o mérito corresponde à defesa direta. Então, no mérito, nós vamos tocar na ferida. No mérito, o réu vai dizer, não é bem assim. O autor está dizendo que é detentor desse direito, mas não funciona bem assim, e para isso, o réu vai precisar trazer uma contra-argumentação. E aí nós vamos entender como isso funciona, como se estabeleceria essa contestação do ponto de vista do mérito defensivo. Na parte alusiva ao mérito, então você pode abrir aí o seu código, se você quiser, no artigo 341, artigo 341 do Código, vai nos ensinar que cabe ao réu, nessa parte meritória, impugnar de forma precisa, precisamente, especificamente, precisamente, especificamente, aquilo que foi dito pelo autor na inicial. Olha, gente, quando o réu ele se propõe a contestar, ele tem a obrigação de rebater tudo aquilo que foi suscitado pelo autor na sua petição inicial. Ele não pode deixar de responder a nenhuma daquelas considerações. Tudo aquilo que foi suscitado, tudo aquilo que foi proclamado, aquilo que foi arguido, toda a argumentação fática trazida pelo autor na inicial precisa ser combatida, precisa ser impugnada, sob pena de aquilo que não foi efetivamente combatido, aquilo que não foi efetivamente impugnado, ser considerado verdadeiro. Por quê? Porque você deixou de rebater. Imagine que alguém faz 3 considerações. X, Y, Z. Então, vamos imaginar que o autor elencou 3 pontos, 3 fatos que ele considera como fatos relevantes, que vão dar uma ênfase de causa de pedir remota. X, Y, Z. Em sua defesa, o réu rebateu precisamente aquilo que havia sido argumentado no fato X. Rebateu de forma específica a argumentação fática trazida por Y, na parte Y. Mas não rebateu Z. Deixou passar. Então, aquele fato supostamente identificado como sendo a parte Z do elenco factual trazido pelo autor na inicial,
deixou de ser combatido. O que é que isso efetivamente resulta? Resulta que, por ele ter combatido X e Y, ainda que X e Y sejam fatos verdadeiros, o juiz não vai apontar uma presunção nesse sentido. Por quê? Porque o réu se dignou em se defender de forma específica. Mas, em relação a Z, quando o réu não trouxe uma defesa categórica, quando o réu não trouxe uma defesa contundente em relação a esse ponto, na cabeça do magistrado se ele não rebateu, é porque presume-se que aquilo que o autor falou seria verdadeiro. Pois não, Então, João? então nesse caso do mérito aí, se o réu permanecer em silêncio, ele está atestando que o que estão dizendo é tudo verdade. É péssimo Se negócio ele ficar em permanecer em silêncio. silêncio, Ele está ferrado. se ele permanecer em silêncio, é ainda pior. Aqui eu estou falando de ele fazer defesa genérica. Ele não pode nem fazer defesa genérica. Ele tem que fazer defesa específica, rebatendo ponto por ponto, desconsiderando ponto por ponto. Quando alguém traz uma acusação contra você, uma acusação casual, em qualquer lugar que você esteja, no trabalho, em casa, no escritório, na faculdade, alguém traz uma queixa contra você. Olha, de vez em quando eu recebo uma, gente, porque eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu não sei fazer muitos rodeios. E às vezes eu respondo sim, não, a pessoa acha que eu sou mal educado porque eu respondo sim, não. E aí eu preciso fazer uma defesa. Olha, não é bem assim. O fato de eu responder sim ou não para você não quer dizer que eu tenha sido mal educado, apenas que eu fui objetivo. Mas nem sempre. Aqui é o tipo caso de quem cala consente, né? Exatamente, a analogia é perfeita. Se você deixar aquela consideração do autor, que é específica, preponderar sobre a sua consideração, o juiz vai entender que, presumidamente, aquilo que o autor falou tem um condão de ser algo verdadeiro. Por isso que cabe ao réu exercer aquilo que nós chamamos de ônus da impugnação específica. Cabe ao réu rebater de maneira contundente, com precisão, cada uma das informações que o autor trouxe. Porquanto, aquilo que não for rebatido de maneira cabal será considerado, pelo menos por presunção, como sendo verídico. Tudo bem? Isso está patente no artigo 341 do Código de Processo Civil. Quando alguém diz, Delmiro, você é chato e mal educado, eu digo, eu não sou mal educado. Eu não sou mal educado. Eu fui muito bem educado. A minha mãe me educou muito bem. E aí eu começo a fazer uma defesa para provar que eu sou bem educado, mas eu nem me importei em me defender sobre a acusação de ser chato. Então, isso significa que presume-se que eu concorde com aquilo que o autor disse, quando me acusou de eu ser chato. Cabe ao réu impugnar de maneira precisa
todos os fatos que foram elencados na petição inicial. Por exemplo, imagine que o autor está postulando uma ação indenizatória contra a loja tal, dizendo que um dos vendedores da loja tratou mal essa pessoa, atendeu mal, foi preconceituoso ou preconceituosa. A loja vai precisar rebater isso de maneira muito precisa, com boa fé, sob pena de não fazendo aquilo que o autor disse ser considerado verdadeiro. Esses dias aconteceu um embrólio comigo. Eu tenho um telefone da TIM, né, que já é antigo. Eu tenho esse telefone, foi minha esposa que me deu quando nós namorávamos. E eu tenho até hoje esse número, né, é um telefone linha, e a gente acaba tendo o mesmo plano, ela e eu. E no mês de março, eu vi a fatura, chegou e disse: você pode pagar por Pix. Como é que você paga por Pix, né? Então, mira a câmera no QR Code da fatura e autoriza o pagamento e já cai lá nos dados bancários da TIM. O da minha esposa deu certo. Acusou como pago. E eu fiquei naquela, né? Se deu certo dela, meu deu também. Fiquei naquela, né? Quando passou os 7 dias de atraso, a TIM suspendeu meu serviço. Eu liguei, tá, você está sem saldo. Sem saldo. Quando eu fui lá, consta a fatura em aberto. E aí eu liguei para a TIM e digo: olha, veja só, eu paguei, eu tenho prova que eu paguei, a fatura está aqui. E a TIM mandou eu enviar para um e-mail. Eu enviei para esse e-mail, passou mais 20 dias, nada do serviço ser restabelecido. A outra fatura chegou, eu já paguei a outra fatura. E ontem eu precisei fazer uma ligação. Hoje em dia, quando você tem o WhatsApp para ligar, é tranquilo, né? Mas nem sempre você vai conseguir ligar para o WhatsApp. Eu precisei ligar do fixo, do telefone mesmo. Não consegui, porque eu estava sem saldo. E aí eu liguei para a TIM, mas eu liguei bravo, assim, eu liguei com muita raiva, né? E aí eu disse: olha, eu quero que você me oriente. Se você disser a mim que eu tenho que pagar de novo, eu pago de novo. Eu não posso ficar sem o serviço esperando a boa vontade de vocês detectarem se eu paguei ou não. Se você me disser não pagou, então eu pago de novo. Aí a atendente: não, senhor, se o senhor está dizendo que pagou, eu não vou orientar o senhor a pagar de novo. Você entende que eu paguei? Eu estou vendo aqui sua fatura que o senhor pagou, então restabeleça meu serviço. Não, mas quem faz isso não é o meu setor. E quem faz? Qual é o setor? É o setor tal. Me repasse para lá. Ela repassou. Essa cidadã me atendeu com uma falta de educação tão grande que eu queria estar pessoalmente com ela, para ela conhecer o que é uma pessoa mal educada. Aqui no Nordeste a gente sabe, a gente é muito educado. A hora que a gente desce do salto. Rapaz, eu não queria estar no coro dela nessa hora, não. Ela disse: não posso resolver o seu problema. E desligou na minha cara. Aí eu liguei de novo para o mesmo setor que eu havia falado antes e relatei: olha, eu estou aqui fazendo uma reclamação. A pessoa fulana de tal me atendeu assim e me tratou dessa forma. Disse: não sei o que fazer porque eu estou vendo aqui que o senhor pagou. Depois diga aí com todas as letras que eu paguei. Diga, o senhor pagou. Diga, agora eu faço o seguinte: manda para mim essa gravação aí que eu paguei. Manda no meu e-mail, que é um direito meu. Eu vou mandar, no prazo de 5 dias. Estou esperando. Aí eu vou bater um papo com a TIM em juízo. Mas a TIM vai ter que rebater os fatos que eu vou elencar. Vai precisar dizer que eu não paguei. Ou que eu paguei de maneira errônea. Ou que foi um erro do sistema que não detectou o pagamento. Não importa, mas tem que trazer uma consideração defensiva. Deixa eu contar a vocês um caso bem rapidinho. 2010, eu lembro desse porque em 2010 teve a Copa da África.
E foi o ano que nasceu meu primeiro filho também. Uma pessoa me contratou porque ela comprou uma TV numa loja. Não vou dizer o nome, não. Quase que eu dizia o nome da loja. Por uma questão de ética, não vou dizer o nome da loja. A TV de 70 polegadas, ela comprou por R$ 899. Nem a pessoa acreditou quando viu o anúncio. Imprimiu o boleto, pagou na hora. Não contou conversa. Depois de paga, a empresa mandou um e-mail para ele, dizendo, olha, foi um engano. Essa TV custa R$ 8.999 e não 899. Então, nós estamos estornando o dinheiro para o senhor. Me repasse uma conta. Aí ele disse, não, negativo, eu paguei o boleto e eu quero a TV. E aí, me procurou, disse, olha, o Código do Consumidor decreta lá no artigo 27 a questão da oferta. A oferta é um contrato. Você ofertou, é aquela coisa, né? O direito do consumidor, ele privilegia a parte hipossuficiente, que é o consumidor. Então, de vez em quando eu advirto aqui alguns colegas que gostam de botar essas promoções pegadinha. Tudo pela metade do preço. Gente, tudo pela metade do preço é tudo. Não tem história de, essa peça não entrou na promoção, então não é tudo. Aí a gente foi para a audiência e a empresa mandou um advogado, esses advogados, todo respeito aos advogados de São Paulo, mas eles acham que aqui no Nordeste nós somos um bando de estrambelhados. E aí o cara chegou tão engomado que eu fiquei com vergonha. Ele estava tão engomado. Eu disse, rapaz, bicho, era para eu estar engomado desse jeito também. Hein? Engomadaço, assim. E aí apresentou a contestação. No juizado, gente, você pode apresentar a contestação na audiência, se você quiser. No juizado. Nisso que a gente está falando aqui de procedimento comum, não pode. Você tem 15 dias para fazer. E aí ele juntou a contestação na audiência. Quando eu comecei a ler, eu fui lendo e fui olhando para a cara do cidadão para saber se ele ia defender aquilo mesmo. Porque é preciso muita coragem para você defender o absurdo. A defesa que o escritório dele patrocinou dizia que o meu cliente tinha hackeado o site. Você tem ideia? Você ao invés de dizer, olha, gente, foi um erro, qualquer juiz de bom senso vai entender que uma mega TV de 70 polegadas não custa R$ 900. O juiz podia aplicar uma indenização compensatória, alguma coisa, mas a defesa técnica tem que trazer a verdade. Ó, foi um erro, na hora de cadastrar deu errado. Quem nunca cometeu um equívoco com um zero a mais, um zero a menos? Quem nunca? Quem nunca foi corrigir uma prova que era 1 e colocou 10 no aluno? E aí, eu fiquei já com raiva, né? E o juiz disse, o senhor quer ouvir alguém? Eu disse, eu quero ouvir o preposto da empresa. Aí eu comecei a ler isso. Na defesa que o senhor apresentou aqui, o senhor advogado, né? Não foi o senhor, foi o senhor advogado, vem dizendo que meu cliente hackeou o site para comprar essa TV por esse preço. Essa informação procede mesmo? Isso a assessoria nos passou que foi isso. Eu disse, agora me responda só uma coisa e eu me dou por satisfeito. Ele disse, pois não, disse, ele também hackeou os e-mails que vocês enviaram dizendo que foi um erro e que iam estornar o dinheiro para ele? Ou os e-mails quem mandou foi a empresa? Ele disse, não, quem mandou foi a empresa. Isso, excelência, isso é um absurdo. Se meu cliente tivesse hackeado, como é que a empresa ia dizer que foi um erro se ele tivesse hackeado? Ia mandar a polícia resolver. Então, quando eu vou me defender, gente, eu não posso usar de uma impugnação específica de má fé. Não é porque eu vou rebater com precisão
que eu posso usar qualquer tipo de argumento fantasioso. Não. Eu uso argumento com base naquilo que eu particularmente chamo de verdade angular. Vocês já ouviram falar da verdade angular? Eu inventei essa teoria. Aliás, não fui eu que inventei, não. Eu peguei emprestado porque ninguém quer, eu peguei emprestado como se fosse minha. Mas quando a minha mãe soube que eu havia passado no vestibular para direito, minha mãe ficou muito decepcionada. Muito triste. Que a minha mãe queria que eu fosse professor. E eu queria ser advogado. E ela disse: meu filho, todo advogado mente. Eu disse: mãe, isso é uma percepção enganosa que passaram para a senhora. Advogados, dificilmente eles mentem. Eles costumam enxergar a verdade por outro ângulo. É a verdade angular. É a verdade vista por outro ângulo. Tem aquela história da pessoa que diz: você me traiu. Diz: eu traí, mas foi você que me jogou nos braços dessa pessoa com a sua omissão. É a verdade vista por outro ângulo. Isso é interessante para uma defesa de mérito. Impugnar com precisão, usando da verdade angular. Mas não com má fé. Jamais com má fé. Então, qual é o objetivo do réu na parte alusiva Sim, a... e o Não, veredito do juiz? o juiz aplicou uma sentença dura e condenou a empresa em litigância de má fé, aplicou indenização por danos morais e mandou entregar a televisão, do jeito que havia sido anunciado. Do jeito que havia sido anunciado. Se a empresa tivesse usado a verdade, não, foi um erro. A gente, na hora de cadastrar lá o preço, cadastrou errado. Que teria saído melhor. Porque se eu fosse juiz, eu ia tentar chegar no meio termo. Realmente, assim, uma TV desse tamanho. Gente, hoje nós estamos em 2021. Uma TV dessa não custa 900? Imagine 2010. Você sabe que eletrônica é assim, né? Ele vai baixando de preço, né? Ele vai baixando de preço. Quando essas TVs 4K chegaram, né? Os meus filhos, padre, ó, tenha calma, que na Copa do Catar eu compro uma. Porque já todo mundo já vai ter 8K na história aí, um 5K, um 8K, e essa daí já vai estar num preço mais acessível. Por enquanto, não vamos nos aperrear com relação a isso. Primeira vez que eu vi um pendrive na minha vida, eu nunca vou esquecer disso. Primeira vez que eu vi um pendrive, eu sou da geração disquete, gente, que salvava trabalho no disquete. Salvei meu TCC de graduação no disquete. Você não podia derrubar ele. Você cuidava dele como se fosse um pintinho dentro do ovo que você estava chocando ali. Ai de você se ele sofresse alguma avaria. Perdia tudo. Podia nem levar sol. Não, olha, era um moído maior do mundo cuidar de um disquete. Fui fazer uma audiência com um colega que é meu amigo até hoje. Um grande amigo que eu tenho. E ele sem ser arrogante, sem fazer propaganda, né? Ele disse: Delmiro, você já viu isso? Me mostrou. O pendrive. Eu nunca vi, não. Isso é o quê? Isso aqui agora é o fim do disquete. Mas como assim? Tudo que a gente tiver, agora a gente vai salvar aqui dentro. Aí eu disse: olha, para você ter ideia, um disquete cabia 100 megabytes. Um disquete. E esse pendrive aqui, cabe 750 megabytes. Meu amigo.
Tu é doido, bicho? Um bicho desse vale por 7 disquetes? Tá. Rapaz, só para nós aqui, quanto é que custa um bicho desse? Aí eles, rapaz, agora é caro. Quanto, homem? Ele disse, R$ 750. À vista eu comprei por 600 e alguma coisa. Realmente, eu estou no começo da carreira ainda, não vai dar para eu comprar agora não. Alguns meses depois, chegou um de 1 giga, já era maior que o dele, por R$ 100. E aí eu comprei. Vocês podem até achar que é brincadeira, mas eu tenho ainda esse pendrive. 1 giga. Hoje, você compra um HD de 2 teras por R$ 300. E eu fiquei abestalhado com um negócio que cabia 750 megabytes. 15 anos atrás. Então, a evolução tecnológica é nesse sentido. Então, há 10 anos atrás, uma TV dessa já era cara. Hoje ela continua sendo. Então, um juiz de bom senso... calma aí. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma indenização aqui, a empresa vai dar uma TV a você de 32 polegadas e mais X mil reais de indenização. Show de bola. Felizes para sempre. A Cinderela e o Príncipe. Mas você se defender com mentira, não, aí não funciona. Não é bom. E aí, para não dizer que eu não falei das flores, se você for um mentiroso, quanto mais, se você souber mentir mesmo, aí é você e Deus, né? Você saber articular bem a mentira. Tem gente que tem perícia, assim, consegue emendar as pontas, né, nas coisas. Cuidado. Quando eu falo impugnar, é rebater. Rebater não é inventar. É diferente. Se contrapor. Cadê Hélio? Hélio tá aqui? Esse celular de Hélio, rapaz. Vou falar com o Romerinho para sortear um celular. Para sortear um celular no Congresso, no webinar. Diga aí, Excelência. E você vai ganhar esse celular nesse sorteio. Nós vamos direcionar. Ei. Oi. Rapaz, me dê mesmo, eu estou precisando. Não vai ser eu, não. Eu estou precisando, me dê mesmo. Olha, deixa eu ver. Ó, já travou. Como é que faz para se inscrever lá? Eu mando para você. Como é que faz para se inscrever lá? O senhor sabe? Eu mando no WhatsApp, não se preocupe. Tá bom, eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu sou seu fã, viu? Eu sou seu fã. Não se preocupe, não, que no meu coração cabe todos vocês. Hélio, imagine que o seu prefeito aí tem alguém entre com ação contra ele dizendo que ele comprou votos. Qual vai ser a primeira coisa que ele vai dizer? Não comprei. Não comprei. E ele vai tentar rebater. Mas se tiver prova. Não, mas aí é onde está. O fato de você rebater não quer dizer que você está com a verdade. Mas você precisa rebater. Porque se você não rebater, é como o João falou, é como se fosse uma confissão. O seu silêncio acarreta em uma confissão. Então, é mais ou menos aquilo, né? Meu pai faleceu, eu era muito novo, né? Eu tinha 6 anos só quando meu pai se foi. Então, os meus irmãos mais velhos foi quem me ensinaram algumas artimanhas que hoje a gente nem pode mais ensinar aos nossos filhos, né? Porque a sociedade mudou. Mas eu lembro que quando eu comecei a me interessar, assim, pelas meninas, né? Meus irmãos diziam, olha, a única regra que eu vou ensinar a você é a seguinte: negue. Quando a faca traspassar o coração e atingir o pulmão e perfurar os ossos, ainda assim negue. Mesmo que você esteja errado. Então, na defesa técnica, basicamente, nós teríamos essa condição de impugnar, mesmo que as provas fossem muito
muito, muito favoráveis à pretensão do autor. Ainda assim, nossa obrigação é impugnar. Existem 6 situações que permitem que eu faça impugnações genéricas. Existem 6 situações que autorizam que eu faça impugnações genéricas. Eu acabei de dizer a vocês que a regra é que nós façamos impugnações específicas. Não foi isso? Porém, nós podemos fazer impugnações genéricas em 6 hipóteses. Professor, o que é impugnação genérica? É aquela que eu faço de maneira global. Eu não vou ponto a ponto. Eu vou de um ponto de vista global. Geralmente, quando a gente vai dar carão numa turma assim, a gente não dá carão especificamente a cada aluno, a gente dá o carão na turma toda e aquele cara lá se tocou. Que possivelmente é para ele. A impugnação genérica, ela tem essa percepção de fazer uma argumentação global sobre aquilo que o autor dissera na petição inicial. E o CPC ele vai autorizar que o réu faça, em 6 situações, impugnações genéricas. Nós temos 3 hipóteses objetivas. Nós temos 3 hipóteses objetivas. E nós temos 3 hipóteses subjetivas. Professor, eu quero aprender bem direitinho quais são as hipóteses objetivas, quais são as hipóteses subjetivas. A estratégia é a seguinte. Ó. Quando eu quero saber as hipóteses objetivas, eu pergunto assim, ó. Quando pode? As hipóteses objetivas, eu pergunto, quando é que pode fazer impugnação genérica? E aí, o código vai me dar as 3 hipóteses que estão previstas no artigo 341 do Código de Processo Civil. Quando é que pode fazer impugnação genérica? Primeiro, se o direito não admite confissão. Existem direitos que são inconfessáveis. Mesmo que eu quisesse confessá-los, mesmo que eu quisesse renunciar a eles, eu não poderia. Esses direitos são chamados de indisponíveis. Socorro, você disse que achou interessante, eu vou dar um exemplo a você agora que você vai achar interessante também. Não que eu patrocine isso, né? Não que eu seja a favor, mas acontece. Imagine, Socorro, que o marido sai para trabalhar e deixa a mulher trancada por fora. Ele sai para trabalhar, tranca a porta por fora, passa o dia trabalhando e quando ele volta, ele abre e acha a mulher dentro de casa, guardadinha, bonitinha. Um dos vizinhos, se incomodando com essa situação, acionou o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, as forças de segurança, que constataram que essa situação ela se perpetuava já por vários anos. Então, nós temos um caso clássico de cárcere privado.
Vocês já imaginaram se a mulher dissesse: não, mas ele faz isso, mas eu gosto. Porque ele está demonstrando que tem zelo por mim, que tem cuidado por mim, que me protege dos malefícios que o mundo lá fora poderiam me trazer. Já imaginaram vocês se esse argumento fosse usado? O interessante, gente, é que esse argumento para o direito não vale nada. Sabe por quê? Porque a liberdade é um direito que você não pode renunciar, que você não pode abrir mão, que mesmo que você quisesse, você não poderia confessar no intuito de perdê-lo. É por isso, gente, que no processo penal, o réu fica em silêncio, não responde às perguntas do delegado, não responde às perguntas do juiz e pode ser absolvido. Porque o seu silêncio não acarreta confissão. Não é por estar em silêncio nesse tipo de situação que vai ser entendido que ele esteja numa condição de culpado. Porque é um direito indisponível. É um direito irrenunciável. Eu posso fazer impugnações genéricas quando o direito não admite confissão. Sabe por quê? Porque aquela história lá de se eu não impugnar será considerado verdade, não vale quando a discussão gira em torno de direitos indisponíveis, que são direitos não passíveis de confissão. Vamos trazer um exemplo mais para perto da nossa realidade? Imagine que uma mãe ajuizou uma ação de guarda do seu filho e disse que queria que o filho não tivesse contato nenhum com o pai. Isso é o que a mãe quer. Ela diz na inicial que quer que o filho de jeito nenhum tenha contato com o pai. Beleza. O réu foi instado a se defender e vamos imaginar que ele não tivesse rebatido isso de maneira contundente. Essa fala pode ser considerada presumida verdadeira? Não, sabe por quê? Porque ele não deixa de ser pai. O direito de filiação não sucumbe pelo silêncio, porque é um direito indisponível. É um direito inconfessável. Gente, olha, eu já fui mais duro na advocacia, mais duro assim no sentido de passar algumas coisas e eu não enxergar. Mas hoje eu não sou mais não, viu? Tem gente que chega, não, eu quero só pagar a pensão, não quero ver esse menino não. Depois procura outro advogado ali, por favor. Só eu sei o quanto eu batalhei para ter o meu filho perto de mim, quando eu me divorciei. Só eu sei o que eu batalhei. A gente passa na pele, né? A gente diz, as coisas funcionam assim no mundo real. Tem gente que diz, não quero contar com esse menino ali. Depois, olha, por gentileza, nesse mesmo andar aqui tem outros tantos advogados. No mesmo andar. Procure um aí que atenda aí aos seus interesses. Vai dar certo. Mas eu não simpatizo com esse tipo de proposta. Porque é um direito que não se deve abrir mão. O empregado não pode deixar o seu patrão escravizá-lo. Porque é um direito indisponível. Muita gente suou sangue para que esses direitos fossem exercidos. Me perdoe, gente, não me tome por discurso político, mas eu vi ontem o Paulo Guedes dizendo que até o filho do porteiro fez faculdade por causa do FIES. E daí, quer dizer que o filho do porteiro tem que ser porteiro também? Que retrocesso, gente, a gente tá enfrentando. As pessoas não estão dando valor aos seus direitos.
eu ouço, quando saiu aquele negócio da Lava Jato, que a Lava Jato tinha grampeado o telefone do escritório de advocacia, eu disse, se no Brasil tiver juiz de vergonha, esse processo foi anulado hoje. Eu disse isso há muitos anos atrás. Só que na época, a sanha era tirar a presidente do poder, era prender fulano, beltrano, ninguém atentou para isso. Foi o que o STF fez agora? E o argumento que Carmen Lúcia usou? A quebra do telefone do escritório de advocacia. Inclusive, quando Gilmar Mendes estava votando, ela, por trás, disse, isso é absurdo, na hora que ele tocou nesse ponto. Deu para ouvir a voz dela, dizendo, isso é absurdo. Porque são direitos, gente, que não se pode abrir mão. Muita gente lutou muito para que esses direitos fossem exercidos, para que fossem consagrados. A sua casa é um asilo inviolável, você não pode abrir mão disso. Então, quando o direito não admitir confissão, fique à vontade, pode fazer impugnação genérica. E por quê, professor? Porque mesmo que você faça impugnação genérica, aquilo que o autor falou não será considerado presumidamente verdadeiro. E por quê? Porque aquele direito discutido não admite confissão pelo seu silêncio. Mesmo que você não falasse nada, ainda assim o juiz não iria presumir que aquilo que foi falado seria verdadeiro. Primeira hipótese. Objetiva. Quando pode? Quando a inicial não estiver acompanhada, de instrumento necessário à lide. Artigo 320. Vocês lembram que a petição inicial obrigatoriamente precisará estar acompanhada dos documentos que são considerados indispensáveis? Se você disse uma coisa e esse fato não está comprovado, então aquilo não pode ser entendido como verdadeiro. Porque senão qualquer ilação seria verdadeira. Uma vez eu fui na frente de uma delegada, né? Tenho muito respeito, gente, pelas autoridades. Né? Eu me tornei advogado, não foi para desmerecer autoridade nenhuma. Tenho muito respeito por todos eles. Só que, assim, às vezes a gente debate e o debate fica um pouco mais acalorado, né? E aí a gente foi uma vez na delegada, disse, que está acontecendo isso. Doutor, inclusive, não está. Inclusive, eu trouxe aqui a prova, está aqui a sentença, provando que isso não está acontecendo. Ela olhou para mim e disse, e a parte da ameaça? Disse que ameaça. A ameaça feita, eu disse, e teve ameaça? Teve, eu disse, por onde? Porque a ameaça tem que ser, é algo que precisa ser evidenciado, testemunhado ou escrito. Tem alguma mensagem, alguma... Não tem não, mas chegar aqui na minha frente e disser que aconteceu, não funciona assim, não. O direito não funciona assim. Se você disser alguma coisa, você vai precisar regimentar provas para sustentar a sua dicção. Já imaginou? Se um de vocês dissesse, professor, a minha resposta da prova, o senhor corrigiu errado. Corrigiu. Vamos olhar. A gente olha. Tem muitas. Conheço muitas. Nesse dia a gente bateu boca. Ela chamou um agente, o agente segurando a arma perto de mim. Eu disse, não, bicho, não precisa segurar não, que quem tem medo de polícia é bandido, rapaz. Não tenho medo de polícia, não. Quem se pela de medo de polícia é bandido. Se pela de medo. Não pode ver um. Eu estou muito tranquilo. Eu assisti um jogo uma vez no estádio aqui de Patos e
E era um jogo nacional contra o 13. E eu torço pelo Sport. Eu fui só para secar mesmo o Nacional. Eu vou torcer contra, né? E aí, quando eu fui passando para a torcida do 13, aí o policial disse, ó, só pode ir para ali quem for de Campina Grande. Eu disse, e agora? Eu vou ficar aqui. Disse, vai, porque você é de Patos. Eu disse, eu vou torcer contra esse time aqui. Na hora que esse outro time fizer um gol aqui e eu estiver vibrando aqui a favor desse outro, não vai ser pior para mim, não. Isso a gente conversando de uma maneira bem educada, né? Eu e um policial. Ele disse, na época a gente recebeu uma orientação, tal. Policial, gente, policial, né? Não tinha patente nenhuma. Muito educado. Chegou um totalmente mal educado, assim, totalmente despropósito. Qualquer coisa leva ele por embriaguez e desordem. Eu não bebo faz um tempão, né? Aí eu fiz assim, né? Pode levar, meu amigo. Por embriaguez, você não tem a pena, não, viu? Nisso aí o sargento disse, não, o que foi que aconteceu? Disse, não, é porque eu quero torcer contra esse time aqui. Eu quero assistir o jogo desse lado aqui para poder eu ficar nada. Não pode deixar o rapaz passar. Às vezes, gente, é uma questão de bom senso, de lógica racional. Então, deu muito respeito, mas a gente também não pode fazer a política do sim senhor, não, porque senão vira regra. E depois que virar regra para quebrar, difícil. É difícil. É igual a história do bullying, né? Tenho 2 filhos pequenos, e eu fico, ó, gente, cuidado, não arengue na escola, não brigue, não arranje apelido. É um moído maior do mundo, assim, a gente tem o maior cuidado. Eu fui um péssimo aluno, então eu sei todos os atalhos, né? Meu filho disse, pai, eu tava assistindo aula de informática, o menino veio lá e desligou o computador. Quando aconteceu uma situação dessa, é para eu fazer o quê? Eu disse, Jesus, me abençoe para eu dar uma orientação de uma forma que eu não faria. Ah, meu amigo, porque se fosse no meu tempo, eu pegava o teclado, o CPU, o monitor, desmanchava nele, depois a gente resolvia. Aí eu disse, não, a gente vai bater um papo com a supervisora, eu acho que resolve. Tal. Deus me iluminou, eu dei um conselho a ele e resolveu. Mas a história do bullying, hoje é muito forte porque virou sim senhor, gente. Porque a gente foi meio que deixando essas coisas acontecer, a gente foi se desligando dos nossos filhos. A gente parou de ouvir as reclamações dos filhos. Eu estava voltando da escola, eu tinha uns 9 anos, estava voltando da escola, aqui em Patos tem um empresário muito famoso, a gente se dá muito bem hoje em dia. Ele é um empresário muito bem sucedido, né? E ele era um garoto, assim como eu era também, tal. Eu ia passando, voltando da escola, e ele estava me esperando, rapaz, com uma varinha de mameleiro por trás de uma parede. Quando eu passei, ele deu uma chicotada nas minhas costas, assim, eu só pude me envergar, né? Eu me enverguei, olhei para trás, assim, eu vi a cara dele, e ele achando graça, né? E correu para perto da casa dele, e eu fui embora. E um dia, eu morava numa região, gente, que hoje é um condomínio muito famoso. A vingança foi maligna, não foi? Você não tenha dúvida. Eu moro onde hoje é um condomínio fechado muito famoso aqui em Paz, que é o Village do Lago, eu morava ali, mas não era um condomínio, era uma área praticamente semi-rural. E ele tinha ido caçar passarinho. Lá vinha ele, descendo com uma gaiola, uma açapran, e quando eu vi, eu disse, Senhor, não é possível que o Senhor me deu esse privilégio, não. Porque vizinha à minha casa morava uma senhora que ela não tinha um muro, ela tinha uma cerca de vara. E eu tirei uma vara. Ele bateu em mim com uma mameleiro fininha. Eu tirei uma vara da cerca. E fiquei esperando ele do mesmo jeito. Quando ele passou, do mesmo jeito que eu passei, eu quebrei a vara nas costas e ele olhou para mim assustado, sem saber o que tinha acontecido. O passarinho voou, a açapran abriu. Eu disse, está lembrado daquele dia? Aí ele bateu a poeira e foi embora. A política do sim, senhor
Não imperava, não, no nosso tempo, porque se a gente baixasse a cabeça, toda vez que você passasse lá, você ia levar uma lapada no meleiro. A mesma coisa é no dia de hoje. Então, quando alguém, em qualquer posição que estiver, um professor, gente, tratar vocês mal, vocês se impõem também. Porque Meu pai dizia, se apanhar na rua, apanha em casa. senão vira regra. Alguém tratou mal uma vez você e você simplesmente baixou a cabeça, ele vai tratar de novo. Às vezes eu me estresso no meu escritório, porque as pessoas pensam que era assim que se resolvia bullying no meu tempo. As pessoas pensam que esquecem que eu sou o dono do escritório às vezes. Sabe? Aí eu chego no escritório, essa sala não é mais minha, não? Eu, não sei o que. Meu amigo. Aí eu falo um pouco duro, no outro dia eu vou ter que pedir desculpa, porque eu falei duro, não é meu costume falar duro. Mas, infelizmente, se você não fizer isso, acaba se acostumando. Mesma coisa com as autoridades. Mas a gente está falando aqui sobre impugnação genérica. Então, se a petição inicial não trouxe um documento que é essencial, mesmo que você não faça impugnação específica, aquilo que foi dito sobre esse documento que deixou de ser juntado, não pode e não vai ser considerado verdadeiro. E por quê? Porque senão bastava eu falar alguma coisa e seria considerado verdadeiro, e não é assim que funciona. Eu preciso provar. E o código diz que a inicial deve estar acompanhada de documentos que são considerados indispensáveis. E para fechar as hipóteses objetivas, quando as argumentações trazidas pelo autor estiverem em total contradição com os argumentos que serão abordados na defesa. Como é que funciona isso? Total contradição. Vocês já se depararam com uma história que alguém contou sobre vocês? E você diz, opa, não foi bem assim. Não foi bem assim. Em parte, essa história é verdade, mas não foi bem assim. Então, você está confessando que, em parte, foi verdade. Mas tem história que se diz, rapaz, nada do que foi dito aí é verdade. Nada do que foi dito é verdadeiro. A história é cabeluda demais, né? Cada nota. História cabeluda demais. Quando eu comecei a namorar com minha esposa, eu tinha passado muito tempo casado, passei um tempo divorciado, morando sozinho, era muito difícil, assim, eu me apeguei muito aos amigos, né, para não me sentir muito só, eu me apeguei muito aos amigos, então a gente tinha um jogo de bola, eu nem tinha muito tempo para jogar bola, mas eu ia para esse treino, era um corre-corre danado, porque eu tinha que chegar em casa, tomar banho e ir para a faculdade, e num desses dias, depois do treino, eu estava de folga, e aí a gente foi comer espetinho. E a gente ficou lá batendo papo, comendo espetinho. Eu não tomo refrigerante também, viu, gente? Eu nem bebo, nem tomo refrigerante. Então eu sou um imprestável, assim, para ir para festa. Não me convido para festa, não, porque eu vou tomar água lá. Eu nem tomo álcool, nem tomo refrigerante. E aí eu fiquei lá comendo espetinho, sem beber nada. Eu acho que talvez uma água mineral. E depois eu fui para casa dela, né, da minha namorada, que é a minha esposa hoje. E a gente tava lá conversando, acho que na área da casa, ou na calçada, eu não vou lembrar. E aí chegou uma mensagem de uma amiga dela dizendo: eu vi Delmiro aqui no espetinho, morto de bêbado. Morto. A expressão foi morto, né? De bêbado. E ela achou engraçado porque eu estava na frente dela, né? Na hora que a mensagem chegou, né? Ainda que eu tivesse bebido, se eu tivesse bebido realmente, ela tinha percebido. Ele tá morto, é situação. Então, nesse caso, não é que a história seja meia verdade, né? Porque ela é totalmente inverídica.
Se o autor trouxer na inicial uma história totalmente inverídica, pergunto a vocês, o réu precisa rebater ponto a ponto? Não, gente. Basta ele trazer a versão dele, em linhas gerais. Por quê? Porque aí nós teremos uma total contradição entre o que o autor disser e aquilo que o réu está dizendo em sua defesa. É a história da pessoa que alega na petição inicial, por exemplo, que está encerrando o casamento porque o cônjuge o traiu. A outra diz, não, calma aí, eu que fui traído. Não é que eu não quero me divorciar, não, até quero. Mas a verdade não é essa, não. Traído fui eu da história. Porque os fatos narrados pela inicial estão em total contradição com aquilo que vai ser dito na contestação. Então, nesse caso, eu não preciso rebater ponto a ponto. Então, quando é que se pode? Quando é que se pode fazer impugnações genéricas? Quando o direito não admite confissão, quando a inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei julgue necessário, e quando ocorrer uma total contradição entre aquilo que foi dito na inicial e aquilo que está sendo dito na contestação. Essas três hipóteses são chamadas de objetivas. Quando eu quero conhecer as hipóteses objetivas, eu pergunto quando é possível, quando se pode. As outras três hipóteses são chamadas de subjetivas. E para conhecer as hipóteses subjetivas, basta eu perguntar quem pode. Quem pode fazer impugnação genérica? O parágrafo único do artigo 341 elencou algumas hipóteses, algumas pessoas, aliás, que podem fazer impugnações genéricas. Algumas pessoas que são autorizadas por lei a realizarem impugnações genéricas, que são o defensor público, o advogado dativo e o curador especial. Essas pessoas podem realizar impugnações genéricas. O defensor público está regido pela Constituição, lá no artigo 134 da nossa Carta Magna. Ele ingressa no serviço público mediante concurso. Se estabiliza, e aí ele tem agora a responsabilidade de patrocinar os interesses daquelas pessoas que não teriam condições de contratar um advogado particular. O defensor público é um concursado, gente. É um servidor efetivo, estabilizado, que tem como proposta de existência da sua função o patrocínio das demandas das pessoas menos abastadas, das pessoas que não têm condições de arcar com as despesas de um processo ou da contratação de um advogado. E o que seria o advogado dativo? O advogado dativo, gente, é aquele que substitui o defensor público ante a sua ausência. Então, por exemplo, eu não sei se São José do Egito tem defensor público. Tem, João? Tem sim. Tem sim. defensora... Por sinal, eu trabalho com ela, é a doutora Mariana. E vivo querendo tomar o cargo dela. Vamos imaginar, Alessandra, que por alguma razão a doutora Mariana não pudesse atuar numa demanda. Ou por questões pessoais, ou por questões de saúde, ou por qualquer outra questão, a doutora Mariana não pode atuar num processo.
E a Defensoria Pública do Pernambuco não teria como mandar um defensor substituto. Para a pessoa não ficar indefesa, o que é que o juiz faz? Nomeia um advogado qualquer da comarca para fazer as vezes de defensor. Ele não vai se tornar defensor. Ele apenas vai se despir da sua condição de advogado particular e vai emprestar os seus serviços de maneira graciosa à sociedade. Nós chamamos isso de munus. É um munus público da advocacia. É relativamente comum acontecer, né? É muito comum. Eu fiz muitas audiências como dativo. Perdi as contas. Nós tivemos 3 meses sem defensor aqui e funcionava assim. Eram todos advogados dativos. Contando com a benevolência do advogado. O advogado pode recusar uma convocação dessa? Pode, mas não deve. E por que não deve? Porque é caso de infração ética. Se ele for recusar, que seja uma recusa justificada. Olha, gente, quando eu comecei a advogar, eu acho que eu já contei a vocês, né? Aqui em Patos, os meus pais, eles saíram de Santa Terezinha, vieram para cá, e a gente não tem ninguém aqui de parente. Somos só nós 5 mesmo, né? Os meus pais já faleceram, ficamos nós 5 aqui. Nós não temos parentes aqui na região de Patos. Nossos parentes estão todos aí, no Vale do Pajeú. E, então, assim, eu não tinha um parente para dizer assim, não, vamos para o meu escritório, vamos para lá, para o meu escritório, e você vai começar lá. Não, para começar a advogar, eu tive que iniciar do zero, né? Alugar uma sala, sem saber se ia ter dinheiro para pagar o aluguel, comprar os móveis, assim, sem saber se ia dar certo. Vamos lá, vamos tentar. A gente estudou, vamos colocar na prática. E aí eu coloquei meu escritório. Metade do ano de 2005. E eu não tinha, gente, como as pessoas dizerem, eu sei quem é você é filho de Beltrano, você é filho de fulano, você é sobrinho do Dr. Ciclano. Não tinha isso. Então, o único jeito de eu ser conhecido era aparecendo. Então, quando um juiz me chamava para ser dativo, eu achava o máximo, porque as pessoas iam conhecer o meu trabalho. E, certa vez, a magistrada me perguntou se podia me nomear para ser dativo num processo de réu preso. Eu nunca tinha advogado para réu preso, gente. Eu tinha meses de formado. Eles podem nomear. Ela nomeou para ser advogado de um rapaz que havia furtado um jumento. O rapaz havia furtado um jumento. Estava preso, viu, gente, no presídio. Antigamente, aqui em Patos, o presídio ficava vizinho ao campus do Unifip. Vizinho. Parede com parede. E aí eu fui, né, até o presídio e perguntei ao cidadão, né, como foi esse negócio desse furto desse jumento? Ele disse, rapaz, não foi assim não, eu peguei o jumento emprestado. E aí quando eu fui devolver, a polícia veio e me prendeu. Aí eu, furto de uso. Já tenho minha tese defensiva. Furto de uso. E tem uma tese subsidiária, que é o furto por insignificância. O furto de bagatela, porque um jumento, gente, não custa mais do que R$10. Aqui no caminho entre Patos e Piancó, tem jumento no meio da rua de graça. Cuidado para não bater em nenhum deles. E aí eu fiz o pedido de liberdade provisória do indivíduo. O promotor deu parecer favorável e a juíza mandou soltar. Nisso, a minha função dativo se exauriu, porque eu tinha só essa obrigação de fazer esse pedido. Era para isso que ela me nomeou. Ela queria soltar, mas não podia soltar de ofício. Hoje pode, mas não podia na época. E aí eu cumpri minha missão. E aí, tempos depois, né, o promotor que hoje, por sinal, é o procurador-geral do Estado da Paraíba, né, do MP da Paraíba, ele é um cara novo, viu? Aqui da região de Santa Luzia. Ele disse, Delmiro, eu quero falar com você sobre aquele caso do jumento. E ele falando alto no meio do fórum, né?
E eu, sim, pô, não era um jumento, não, era um burro. Vamos ter que ver aquele negócio lá, porque o burro custa R$200. Aí eu chamei ele no canto e digo aqui, rapaz, eu não sou advogado desse cidadão, não. Eu fui nomeado só para fazer o pedido. Não tem nem interesse, nem em jumento, nem em burro. Ele vai nomear, ele vai aparecer um defensor aí para defender ele. Aí ele, rapaz, então me desculpe, tal. E outro caso engraçado de defesa dativa que eu fiz foi de um rapaz que foi preso porque estava supostamente se masturbando durante o São João. São João de Padres é muito famoso, né? Festa muito grande. E ele teria sido flagrado se masturbando na região do terreiro do Forró. E um casal que teria visto essa cena chamou a polícia prendeu, levou ele para a delegacia e ele foi denunciado por ato obsceno. E esse cara era revel, ele nem apareceu para a audiência, nem pisou lá. Mas o processo penal julga normalmente, né? Não apareceu, julga sem ele, como se fosse um fantasma lá, a cadeira vazia. E a magistrada disse, doutor, o senhor pode fazer uma audiência aqui para mim? Ele, posso, doutor? Doido para aparecer as pessoas me conhecerem, né? Posso, faça agora. E aí, quando o promotor começou a ler a denúncia, eu disse, mas rapaz, foi isso que esse cara fez? Eu vou absolver esse cara. Se a gente começa a achar que a gente é super poderoso, né? Vou absolver esse cara. O promotor disse, eu quero ouvir os policiais. Os policiais foram ouvidos, a gente chegou lá, tal. Os senhores viram alguma coisa? Não, a gente não viu, não. O casal foi quem chamou a gente, tal. Quando vocês chegaram lá, não tinha nada, não tinha vestígio de nada. Não tinha não. Só a notícia de que ele tinha feito isso. Beleza. Aí o promotor disse, eu não quero mais ouvir ninguém, não. A doutora disse, o doutor disse, eu quero ouvir só uma pessoa. Tinha o casal para ser ouvido, mas quem eu quis ouvir? A moça. Sabe por quê? Porque eu sabia que ela ia ter vergonha de responder as perguntas. O cidadão, não, ele ia responder na maior. Mas a moça ia ter vergonha de responder. E eu comecei a fazer perguntas muito diretas. Muito objetivas. Você viu isso? Você viu aquilo? Eu fiz perguntas muito duras assim. E ela começou a sentir nojo. Disse, não, eu mesmo não vi isso, não. E no processo penal, se a prova não for cabal, indúbio pro réu. Então, a magistrada disse, o promotor disse, eu vou pedir a absolvição do cidadão. O promotor pediu a absolvição, eu concordei, a juíza absolveu o cara que nem apareceu lá, para a própria audiência, porque as provas eram frágeis. Eu era um mero dativo, eu fiz muita audiência como dativo, e faço ainda hoje, se me chamarem. Eles não chamam porque eles se encabulam, né? Assim, você já consolidou a sua profissão, tá? Um professor, tal, mas se me chamar, eu faço, não recuso, não. Não esqueci do tempo das vacas magras, não. Se me chamar, eu vou tranquilamente. Então, o dativo é essa pessoa que é nomeada para funcionar como se fosse um defensor, mesmo sem ser. E o curador especial? O curador especial é aquela pessoa que substitui o indivíduo não citado. Aquele que foi citado por edital, por hora certa, pessoa doente mental, lembra do doente mental que o juiz nomeia um curador especial para ele, naquelas hipóteses de não citação absoluta? Então, esse curador aqui o representa e providencia a defesa. Então, essa defesa pode ser genérica. Essas três pessoas, o defensor público, o advogado dativo e o curador especial, têm uma autorização do próprio Código de Processo Civil para realizarem impugnações genéricas. Então, qual é a regra? A regra é que, no mérito, a impugnação seja sempre específica. Temos exceções? Temos. 3 objetivas, 3 subjetivas. As objetivas estão
nos incisos do artigo 341. E as subjetivas estão no parágrafo único do mesmo artigo 341. Moleza? Vamos ver na hora da prova. A contestação ela pode ser modificada depois que ela foi juntada. Depois que eu juntei a defesa, eu posso alterar alguma coisa? A regra é não. A regra. Mas se tem regra, é porque temos exceções. Então, em regra, eu não posso alterar a contestação. Porém, o artigo 342 prevê as únicas hipóteses em que a legislação processual admite a modificação daquilo que já foi colocado na defesa. Quando eu quero que meus alunos aprendam isso, eu uso aquela analogia do jogo do baralho, da sueca. Quem já jogou sueca sabe que depois que a carta cai na mesa, não volta para sua mão. É o famoso caiu na mesa, é peixe. A analogia é mais ou menos essa. Depois que a contestação estiver no processo, em regra, ela não pode ser modificada, salvo se ocorrer uma dessas 3 situações que estão elencadas no artigo 342. Primeiro, se essa modificação que eu quero fazer for um fato superveniente, ou seja, é uma situação que aconteceu depois de eu ter juntado. É aquilo que nós chamamos de fato novo. Surgiu um fato novo, um fato que não existia à época em que nós anexamos a contestação ao processo. Antes de nós fazermos a juntada da contestação ao processo, esse fato ainda não tinha acontecido. Ele aconteceu depois. E aí, com base nessa informação, que é nova, eu posso trazê-la para dentro do processo. E por que o senhor não trouxe antes? Porque ela não tinha ainda acontecido. Ela só aconteceu depois de eu ter juntado a defesa ao processo. Primeira hipótese, se for referente a fato superveniente. Segunda hipótese, quando o juiz puder reconhecer de ofício. O que é reconhecimento de ofício? Sem que ninguém peça. Se for uma situação que o próprio juiz poderia reconhecer de ofício, então por que eu não posso juntar? Se ele mesmo, magistrado, poderia produzir sem o pleito de nenhuma das partes. Por exemplo, aquelas hipóteses do artigo 337, que nós falamos na aula passada, nós aprendemos que todas elas podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, exceto 2. A incompetência relativa e a convenção de arbitragem. Então, vamos imaginar que eu esqueci, na hora de fazer minha defesa, eu esqueci de levantar uma preliminar de litispendência, por exemplo. Eu posso fazer depois? Posso. Por quê? Porque o juiz pode até mesmo reconhecer de ofício, se ele quiser. Então, se o magistrado pode reconhecer de ofício, não tem óbice nenhum a que eu faça esse pedido no processo. E a terceira e última hipótese é quando a lei permitir que essas situações sejam alegadas em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Quando vocês cursaram TGP ou Processo Civil 1, eu não vou saber porque eu não estava lá, vocês aprenderam que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. A incompetência em razão da matéria
e a incompetência em razão da pessoa, barra função. Elas podem ser arguidas em qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado, porque são nulidades que nunca vão convalescer. São vícios que nunca serão sanados. São nulidades absolutas. Frutos apodrecidos, que se ficarem dentro do processo, apodrecem o processo inteiro. Um juiz que é absolutamente incompetente pode suscitar a alegação de incompetência absoluta em qualquer tempo, em qualquer grau. Por exemplo, vamos imaginar que o casal se divorciou junto ao juiz do trabalho. Tem 5 anos de divorciado. Esse divórcio valeu? Não. E por quê? Porque esse juiz ele é absolutamente incompetente. O juiz do trabalho não pode fazer divórcio. Ele só pode julgar as ações decorrentes do contrato de trabalho. Quem é que julga a ação de divórcio? É o juiz de família. Incompetência absoluta. Pode ser alegada em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Outra situação que também pode ser reclamada em qualquer tempo e grau: impedimento do juiz. Quando o juiz foi impedido. Já imaginou? Bárbara é advogada, eu sou juiz. Bárbara promoveu uma ação na vara onde eu sou juiz e eu acho que posso julgar. Vocês acham que eu posso julgar essa ação? Que a minha esposa promoveu? Tem a menor lógica, porque com certeza ela vai ganhar. E ai de mim se ela não ganhar. Se por alguma razão eu fosse banhado pelo dom da justicerice e quisesse promover uma sentença em que ela saísse perdedora, ela ia fingir naturalidade. Tudo bem, ética, você fez certo, você exerceu com desvelo a sua função judicante, parabéns, estou orgulhosa de você, e quando eu dormisse, ela ia ferver um bule de água quente e vagarosamente ela ia derramando no meu ouvido. O juiz é impedido, gente, de julgar ações em que o seu cônjuge, em que os seus parentes consanguíneos ou afins até segundo grau sejam parte ou representem as partes. Impedimento do magistrado, quando ele mesmo tiver interesse. Teve aquele caso lá, né, do juiz que soltou o próprio filho. Juiz impedido. Essa decisão ela é absolutamente nula. Quando a situação puder ser questionada em qualquer tempo e em qualquer grau, então, mesmo que eu não tenha feito na contestação no momento oportuno, eu posso fazê-la depois. Então, a regra é, eu não posso alterar a contestação, exceto em 3 oportunidades, que estão previstas no artigo 342. Quais são? Se for referente a um fato superveniente, se for alusiva a uma situação que o próprio juiz poderia conhecer de ofício, e se for uma situação que possa vir a ser alegada em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Beleza? Moleza? Mel na chupeta? Vamos dar 5 minutos de intervalo? Tomar uma água? Boa ideia. Vou tomar uma água e aí eu volto para falar sobre reconvenção. Já vou deixar aqui no ponto. Uma boa ideia. 5 minutinhos.
Daniel tá por aí. Hã? Daniel, tá por aí, Daniel? Oi, João. Tô sim, João. Rapaz, quero lhe pedir desculpas, que hoje eu não tive como ir para a gente fazer o Pix. Atrapalhei hoje, fui em Tuparetama logo cedo, voltei, aí tive entrevista, quando comecei de 11 horas, aí quando eu saí, não me lembrei mais de ligar com você, então eu saí do rádio, era quase 12h40, 1 hora. Aí vamos ver se a gente resolve segunda, né? Porque muita gente não conseguiu, não teve como depositar. Hoje estava um inferno nas lotéricas, lá a própria Caixa. Ver se a gente resolve o Pix segunda, porque aí quem não fez ainda, aí faz agora no comecinho de maio, dá certo. A gente ficar até em abril resolvido. Ok, Combinado? João, ok. A gente vai esperar o cartão, vai demorar muito. A gente vai segunda-feira. Beleza, combinado. Hoje muita gente me ligou perguntando pelo Pix e como não tinha chegado e eu não tive como ter aperrear para a gente ir lá. Aí a gente agora tem que ser segunda, que na terça eu vou para Recife. Beleza, combinado. Beleza? Ah, rapaz, cadê a turma, hein, rapaz? Só tem a metade da turma. O pessoal sumiu, se cafedeus. Faltando mais a metade da turma, tá faltando. Ô, João, conseguiram o Pix? Não, é isso que eu acabei de falar com o Daniel, que eu não fui. Daniel, Eu ainda não não conseguiram, não. Não, a gente vai, com certeza, segunda-feira a gente consegue. Viu? Aí segunda-feira a gente socializa, depois você da Caixa. Tá certo? Pode guardar o dinheiro aí para fazer esse depósito segunda-feira. Pix. Ok? Não tem como fazer direto no aplicativo, não, João? Tem, se você depositar na poupança, você pode fazer pelo aplicativo da Caixa, pode fazer. Não tem o número da conta? Você cadastrar o Pix. Não, não faz porque a conta é conjunta. Aí tem que estar os dois lá para os dois a cadastrar na hora. A gente tentou. tá. E faria se a gente tivesse já o cartão. Andresa, esse é o primeiro mês, Andresa, abril. A gente, em função da pandemia, nós tivemos problema, então nós acertamos para começar em março. Mas como a conta não saiu, então o primeiro mês está sendo esse. De abril é o primeiro mês, R$50, já pode depositar. Tu tens o número da conta, Andressa? Pronto, vou mandar agora. Ô João, eu não depositei porque passei 2 vezes em frente à caixa da lotérica, mas estava cheio, bicho. Não, amanhã não. Fazendo o Pix, aí fica mais... Segunda-feira, com certeza, nós vamos ter esse Pix. Aí quem quiser já deposita, abril e maio. Pronto, dá certo. Pronto, Andressa, eu mandei aí no WhatsApp. Oi. Aí manda o comprovante para você ou para Daniel? Manda para Daniel. Primeiro. Viu? Quem fizer, agora se quiser aguardar para a gente fazer o Pix, aí não tem problema não, porque aí já, o Pix já fica comprovando direto, já entra dizendo quem fez o depósito. Viu? Já fica identificado com o Pix. Primeiro então, primeiro. Viu? Aí quem não fez, espera para segunda-feira, dá certo. Ok? Segunda dá certo demais, que o dinheiro só caiu hoje na conta. Dá certo. Pronto, dá certo. Por falar nisso, tu sabe dizer se a Delmo está aí nas Umburanas? João, eu acredito que sim, visto que a secretária de saúde estava indo falar com ele lá, eu acredito que ele esteja por aqui. Eu preciso de uma audiência com ele, eu acho que eu vou lá amanhã. É coisa vapt-vupt. Amanhã é sábado? Eu sei. Ele é prefeito no sábado também.
Eu sei, mas a prefeitura não quer, né? Não, mas pode ser em qualquer canto, no meio da rua, em casa, em qualquer canto. Lance rápido. Vai dar certo. Mas eu vou ligar primeiro para ele, para saber onde é que eu acho ele. Eu achei de 10 horas. Não, de 8, 9 horas, eu acho que peguei ele lá na rádio. No programa da prefeitura. É lance rápido mesmo. É da Esther, tem notícia dela, tá melhor? Não, nunca falei com o Mistério, não, mas não. Aham. Acho que segunda-feira ela volta. A Esther e Tamar sumiu também, Café Deus. Tamar depois que casou, a situação dele ficou complicada. Ou é porque o Palmeiras está em má fase, João? Também, junto o útil ao agradável. Pipi, cadê Maurício, Pipi? Foi pra casa do padre, tá pertinho. Casa do padre? Uhum. Ih, É a filha dele, aí mandou chamar ele. Aí É o tava quê? aqui até agora e saiu. Herto também, esse Café Deus, nunca mais apareceu. Gente, vamos lá. Sumiu. Quem nunca mais eu vi por aqui foi Japson. Sumiu mesmo. Mas Jabs estava aí. Tá? Jabs começou a aula e esse Café Deus. Milena também. Vamos retornar Vamos. aqui ao nosso Ô, raciocínio. professor, Opa, qual é o dia da reposição da primeira unidade? a menor ideia. Essa menor ideia. Mas eu posso olhar para você no calendário e mandar para o WhatsApp. Ok, obrigado. Bem, gente, então, a última das formas defensivas é a reconvenção. A reconvenção ela tem uma pegada bem distinta da contestação. E que pegada seria essa? A reconvenção, na verdade, ela é como se fosse a invocação do direito de ação que supostamente o autor pensa ter. Seria basicamente aquela situação em que o réu, ao ser citado em uma ação, para integrar essa relação jurídica, o réu ele pensa, ora, mas eu que deveria estar propondo essa ação e não está me defendendo dela, eu que deveria ser o autor dessa ação, porque eu é que fui a parte... Aí, João já respondeu aí, período de São João, viu, Daniel? Logo atento aí, vai ser no período de São João. Então, na reconvenção, o réu, ele praticaria um contra-ataque. É um contra-ataque. O objetivo é dizer o seguinte, olha, esse direito que o autor pensa ser dele, na verdade, pertence a mim. Qual seria o melhor exemplo para nós ilustrarmos uma reconvenção? Seria a colisão entre veículos. Quando dois carros colidem, quando dois veículos se abalroam, é muito comum os dois pensarem que estão com a razão. Dificilmente alguém diz, olha, eu estou errado, eu vim aqui para dizer que estou errado. Não, dificilmente. Me desculpa, Geralmente. mulheres, mas se for uma delas... Mas assim, pelo menos assim eu nunca vi. Geralmente eu vejo homens saindo, os dois já exaltados. Né? É na tapa. Você está errado, e ninguém quer assumir a condição de que teria sido o grande causador do acidente. Professor, já viu a história Professor, já viu a história do advogado nessas condições aí, de colisão? Não, qual é? O advogado morava num prédio acima e colidiu dois carros na rua dele. E começaram os dois a discutir. Ele disse, vou resolver essa lei de agora, né? Eu sou advogado, resolvo agora. Chegou numa parte e disse,
rapaz, tu tá errado, é melhor tu colocar na cabeça do que levar isso para o juiz, porque se tu levar para o juiz, tu vai perder a causa. Então tu dá R$1.000 aí a ele e tá resolvido a parte dele. Eu disse, rapaz, será? Ele disse, eu sou advogado, eu conheço da lei, eu tô dizendo que você tá errado é porque tá. Ele disse, pois ajeite lá, que eu dou R$1.000 e o cara vai embora. Chegou na outra parte, falou a mesma coisa. Aí o cabo sentou a gente lá, ganhou os R$2.000 e resolveu a bronca e mandou os cabos embora. Olha aí. Tá vendo aí? Acaba não estudou à toa, né? Não estudou. Não faça isso não, viu, gente? Porque isso é uma infração ética. Não faça isso não. Mas, homem, que advogado picareta da mulher, já. É um Daniel da vida, Daniel da vida. Rapaz, não fala isso com seu parceiro de uísque, não, pai. O bom da gente bebendo que só rola essas conversas, Delmiro. Tu vai ver um dia quando a gente tiver aí, tu vai só tocar violão pra gente e escutar a sua. Opa, tô quando lá. passar essa pandemia. Deus quiser. Aí, vamos imaginar que as duas pessoas se colidiram, né? Dois veículos. O veículo A entende que está com a razão. Promove a ação de danos materiais contra o dono do veículo B. O dono do veículo B, ao ser citado, diz, mas eu é quem fui avariado, eu é quem fui abalroado, meu carro é que saiu avariado dessa colisão, eu que tenho o direito de reaver perdas e danos. Então, ao invés de ele só se defender, ele contra-ataca e diz, na verdade, esse direito que você invoca para você, ele me pertence. Então, a reconvenção tem esse condão de contra-atacar, de não só se defender, mas de dizer que aquele direito que o autor supõe ser dele, na verdade, pertence ao réu, na visão, óbvio, do réu. A reconvenção ela deve ser apresentada na própria contestação, viu, gente? Não é uma peça própria. Ela já foi outrora. Nós conversávamos sobre isso há algumas aulas atrás. Então, ela era uma ação autônoma, mas ela hoje é feita dentro da própria contestação. Eu abro um tópico, eu abro um capítulo dentro da contestação e redijo os termos da reconvenção, do contra-ataque. E o prazo é o mesmo, 15 dias. A reconvenção precisa estar conectada com o pedido ou com o fundamento da ação principal. Então vamos imaginar que nós colidimos o carro. Eu e João. Eu ajuizei uma ação contra João, dizendo que João, na verdade, foi o causador do dano material sofrido com a colisão. Aí João, para reconvir contra mim, cobra um cheque que eu estou devendo a ele. Tem a ver o cheque com a colisão do veículo? Essa reconvenção aí não é cabível. A reconvenção tem que ser o mesmo direito. É você invocar a pretensão autoral para si, ao invés de somente se defender. Se não houver conexão entre aquilo que foi pedido na inicial com aquilo que o réu reclama, a reconvenção perde a sua essência. Então, se João quiser cobrar o cheque, ele tem que promover outra ação, no outro processo, num outro rito até. Mas para reconvir, tem que se tratar do mesmo pedido ou do mesmo fundamento. Como é que funciona? A reconvenção, a gente já sabe que ela é feita dentro da própria contestação. A pessoa que oferece a reconvenção, na ação principal, é o réu. Eu vou usar aqui o chat, viu? Preste atenção que eu vou usar o chat. Ó, A mover uma ação contra B. Essa seria a ação principal.
Então, ao ser citado, B diz, olha, calma aí, eu não vou só me defender, não, eu vou contra-atacar. Então, B, no próprio processo, dentro da sua contestação, ele apresenta uma reconvenção. Veja, quem estava na posição de réu na ação principal, na reconvenção, vai ocupar a posição de autor. Eu posso, então, dizer, com isso, que o réu da ação principal virou autor na reconvenção? Não. Só ocupa a posição como se fosse, mas continua sendo réu. É por isso que nós costumamos chamar B de réu reconvinte. A pessoa que no processo principal funciona como réu e na reconvenção atua como reconvinte, aquele que está apresentando a reconvenção. Já o autor, da ação principal será o que nós chamamos de autor reconvindo. Gente, mas pelo amor de Deus, não digam que na reconvenção o réu virou autor e o autor virou réu. Não. Eles só ocupam as posições como se fossem. Mas o autor da ação principal continua sendo autor, o réu da ação principal continua sendo réu. Para nós diferenciarmos, é melhor nós chamá-los de reconvinte, reconvindo. Tudo bem? Uma vez oferecida a reconvenção, o reconvindo, que também é o autor da ação principal, ele será intimado na pessoa de seu advogado, ele não vai ser citado, viu? Não deixem eu fazer pegadinha com vocês na prova. Ele não vai ser citado. Ele vai ser intimado. E essa intimação não vai ser pessoal, vai ser intimação na pessoa do seu advogado. Para quê? Para que, no prazo de 15 dias, ofereça defesa. Ele vai ter 15 dias para oferecer defesa. Essa defesa vai ser o quê, professor? Pode ser uma contestação, pode ser uma reconvenção. Isso quer dizer, então, que existe reconvenção da reconvenção? Existe. Não é comum, mas existe. Não foi vedado pelo código. O código não proibiu. Vamos imaginar que, o autor aqui, da ação principal, dando uma de sabido, resolveu extinguir o processo, pedir desistência. Disse, já que o réu promoveu a reconvenção contra mim, eu vou pedir desistência da ação principal, porque desistindo da ação principal, a reconvenção vai ser extinta junto. Verdade? Falso. O código diz que a desistência da ação principal ou qualquer outra causa de extinção da ação principal não caracteriza necessariamente a reconvenção vai ser extinta também. Então, é possível que a ação principal deixe de existir e a reconvenção continue. Todas essas informações vão estar previstas no artigo 343. Todas elas. Em seus 6 parágrafos. A reconvenção pode ser proposta por terceiros. Preste mais uma vez a atenção no chat. A move uma ação contra B, que é a ação principal. C move uma ação contra A, que seria a
reconvenção. Vocês acham que pode? Veja, no processo principal, na ação principal, nós temos A contra B. Na reconvenção, nós temos C contra A. Pode? Desse jeito aí, não. Tem algum jeito em que o terceiro possa participar? Tem. Se for em litisconsórcio com o réu da ação principal. Então, seria assim, ó. A ajuiza a ação contra B na ação principal. C e B movem a reconvenção contra A. Aí pode. Por quê? Porque C não está mais sozinho. Ele está acompanhado com aquele que figura como réu na ação principal. Então, o terceiro, ele não pode participar sozinho. Ele só vai poder participar se for atrelado a um dos participantes da ação principal. Se for em litisconsórcio com um dos participantes da ação principal. A mesma coisa, gente, para o efeito contrário. Ó, A move uma ação contra B, B move uma ação contra C. Pode? A move uma ação contra B, B move uma ação contra C. Pode? Não. Mas se for A move uma ação contra B e B move uma ação contra C e A, aí pode. Porque esse terceiro vai estar em litisconsórcio com o autor que já funcionava na ação principal. Então, o terceiro ele nunca vai poder participar sozinho da reconvenção. Ele só vai poder participar se estiver diretamente associado com um dos envolvidos da querela principal. A reconvenção poderá ser proposta independentemente do não oferecimento da contestação. Então, a parte não quer se defender, quer só contra-atacar. Ela pode? Pode. Artigo 343, parágrafo 6º. Então, eu estou abdicando de defender-me. Não vou me defender. Eu vou somente contra-atacar. Artigo 343, parágrafo 6º. Havendo reconvenção, teremos apenas uma sentença para decidir as duas pretensões, a da ação principal e a da reconvenção. Tudo será resolvido numa única sentença. A reconvenção, gente, precisa conter os mesmos requisitos da petição inicial, inclusive o valor da causa. Inclusive o valor da causa. Beleza? Então, qual a diferença básica entre contestar e reconvir? Simples. Na contestação, eu me defendo. Somente. Eu vou trazer argumentos para defender a minha tese. Já na reconvenção, não. Eu vou dizer que o direito que o autor supõe ser dele, na verdade, pertence a mim. Estou invocando a meu favor a pretensão que supostamente pertence ao autor. Essa é a grande diferença entre contestar e entre reconvir. Temos dúvidas? A hora é agora. Na prova vai aparecer tudo. Então, gente, eu vou parar aqui a gravação. Concordo. Vou parar aqui a gravação.